queridos? Graça e paz, a paz do Senhor, a paz de Deus. Oh, glória! Só os feios ficam sem aplaudir Jesus e dar glória. Vamos ver. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Oh, glória! Agora todo mundo empolgou, ó. Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Os lindões e as lindonas de Jesus. Se assente, por favor. Glória a Deus. Que bom estar aqui. Uns dias fora de Cacilândia. Muita correria, mas Deus é bom. Amém, amados? Deus é fiel. Glória a Deus. Dia das Mães. Eu sei que é muito bom ter a mamãe vivinha do nosso lado. Mesmo que estiver ausente, você ligou, você mandou um recado, né? Eu tive essa semana praticamente inteira em Rio Preto, próximo de nossos filhos. Então a mamãe esteve vendo os filhinhos lá, nós estivemos vendo essa semana. Mas note, talvez vocês pensem que a gente vai para lá e fica tudo no bem bom, né? Não, a gente está lá para resolver algumas situações, alguns problemas, e Deus tem nos honrado em tudo isso. Eu fiquei na casa do Jonas essa semana. Eu vi o Jonas uma vez na casa dele, dormindo lá todo dia. Vi ele uma vez, meu Deus do céu. Aí nos vimos ontem novamente. E vi o Tan ontem. O Rafael é o mais, que tem mais liberdade um pouco. É o que mais fica próximo da gente conversando. O Rogério também, assim, vimos ele 2 vezes. E é só correria, irmão. Mas Deus tem dado graça para a gente. Amém, queridos? Glória a Deus. Amados, eu quero aqui fazer um apelo novamente a respeito desse café com Deus. Note bem, olha o peso desse tema. Café com... Talvez você toma café todo dia, talvez você não toma. Tem gente que não gosta de café, mas gosta de tomar um suco de manhã. Mas vamos falar assim, você vai tirar o seu de jejum, você vai fazer o seu de jejum de manhã cedo. Talvez você faz com você mesmo, talvez você faz com a esposa, com a família, mas às vezes a gente esquece até de convidar Deus para estar à mesa conosco tomando café. Isso eu tenho certeza que acontece. Difícil isso acontecer comigo, porque quando eu vou à mesa tomar meu café, eu já falo, Senhor, obrigado. Eu não como muita coisa de manhã. Eu gosto mais do café preto quando eu não estou em jejum. Não gosto de comer, não sei porquê, não vai. Mas tem pessoas que gostam de comer alguma coisa, não é verdade? Seja um mamão, seja lá um pão, sei lá o quê. Tá, mas às vezes nós não convidamos Deus para estar nesse café conosco, logo de manhã. Por quê? Porque a gente é tudo corrido. Tudo corrido. E aquele conselho que eu tenho dado, fica um pouquinho mais em paz com você mesmo, levantando um pouquinho mais cedo. Você vai ver que convidando Deus para o seu café da manhã, o seu dia vai ser um dia diferente. Amém, amado? Bom, você não tem esse hábito. Então agora, domingo agora, nesse próximo domingo, às 8 horas da manhã, haverá aqui na igreja o café com Deus. Amém, amados? Glória a Deus. O café com Deus. Então, primeira coisa que eu vou pedir para você é que você já venha focado. Você não vai tomar café com o pastor, com a pastora, com os irmãos, embora que estaremos todos juntos. Teu foco precisa sim ser assim, ó, eu vou tomar um café com Deus hoje lá na igreja. Está me entendendo? Eu vou tomar um café com Deus lá na igreja. Queridos, eu já tive algumas experiências a esse respeito. De almoçar, de jantar, de tomar café com Deus. E convidá-lo para estar comigo. E eu senti quando a presença do Espírito chega e parece que é tão palpável que você fica até arrepiado, já começa a chorar. Então, note bem, você vai vir para cá nesse café da manhã, vai dar o seu nome para a gente saber, como a pastora disse, quantas pessoas vão vir. Mas eu não gostaria que você viesse pensando nas guloseimas que vai haver aí. Pense na sua comunhão com Deus. Pensa no privilégio que é termos uma oportunidade dessa, de falar, Senhor, eu sento à mesa, ou eu vou pegar o meu pão, meu café, mas eu não quero tomar café sozinho, eu quero que o Senhor tome café comigo. Muda ou não muda? Já pensou você sentar para almoçar e você fala assim, Senhor, obrigado por tudo isso aqui, mas eu não quero almoçar sozinho.
Eu sei que a minha esposa está aí, meus filhos estão aí, mas eu quero tomar um café, almoçar com o Senhor. O senhor é convidado a sentar na mesa. Ô irmãos, é diferente o negócio. Quando você inclui Deus em todos os seus atos, em todos os seus dias, é diferente. E talvez você não tenha esse hábito. Venha começar a desenvolver esse hábito aqui, domingo de manhã, em nome de Jesus. Amém? Mas eu já te dou um conselho, já desenvolva durante a semana toda. Amanhã de manhã, levanta 10, 15 minutos mais cedo, para ler um versículo da palavra, orar um pouquinho. Aí o café já está pronto, vai lá, você toma só o café preto, senta na mesa, fala: Senhor, vou tomar um café preto, vem tomar um café comigo. Você pode ter até experiências fora da sua casa a esse respeito. A pessoa, você está aí na cidade, parado em algum lugar, alguém chega em você e fala assim: olha, eu não quero nada, não quero dinheiro, não quero nada. E às vezes a pessoa está até mal vestida. Você não pode pagar um café para mim? Você não pode pagar um cafezinho para mim? Não despeça ele ou ela, convide ele ou ela, vamos ali dentro da lanchonete, vamos tomar um café, eu vou te pagar um café. Talvez Deus mandou até um anjo lá, maltrapilho, para você servir um café, porque você queria tomar um café com ele, e ele se apresentou daquele jeito, só para saber se você teria coragem de tomar um café com alguém humilde, dentro de uma cafeteria. Amém, amados? Domingo de manhã, 8 horas, café com Deus. Amém, amados? Espero você aqui em nome de Jesus. Agora eu vou te convidar a ficar de pé novamente para a gente ler a palavra de Deus. Depois a gente ora e bora a palavra de Deus em nome de Jesus. Oh, aleluia, glória a Deus. Isaías capítulo de número 57. Oh, aleluia, glória a Deus. Bendito é o santo nome do Senhor. O versículo de número 15 do capítulo 57 do profeta Isaías. Aleluia, glória a Deus. Diz assim: porque assim diz o alto, o sublime que habita a eternidade, cujo nome é santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar os espíritos dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Pois não farei litígio para sempre, nem me indignarei continuamente, porque, do contrário, o Espírito definharia diante de mim, bem como o fôlego da vida que eu criei. Pai querido, em nome de Jesus, estamos aqui, Senhor, na Tua casa, na Tua presença, mas também reconhecendo e sabendo que somos Tua casa, nós somos o templo do Espírito Santo. Ó querido amado Deus, o Senhor que se assenta no alto e sublime trono, o Senhor que te exaltaste como chefe acima de tudo e de todos, o Senhor que tem o domínio, o controle em suas mãos de todas as coisas. Tu a tudo criaste, Senhor, e nós nos rendemos diante de Ti nessa noite, nós nos rendemos diante de Ti nesse momento, ó Pai amado, para fazer aqui a Tua vontade e declarar que a Tua vontade será feita aqui nessa noite na igreja. Senhor, em nome de Jesus, eu convido agora o Senhor a nos perdoar de nossos pecados, a perdoar-nos das nossas falhas. Ó Espírito Santo, ajuda-nos a ter coragem agora para pedir perdão se caso falhamos, se lembrarmos de alguma coisa que possa ter entristecido o teu coração. Perdoa-nos. Hoje estamos diante da ceia do Senhor, estamos aqui, Senhor, para celebrar a ceia do Senhor até que Tu venha. Então, Senhor, nos prepare nessa noite pela Tua palavra, nos prepare nessa comunhão, ó Espírito Santo. E assim eu te clamo agora, ó Espírito Santo, seja bem-vindo nesse lugar, seja bem-vindo na minha vida, seja bem-vindo na vida de cada irmão e irmã, de cada criança que está lá no departamento infantil, ó Papai querido, dos pré-adolescentes. Ó Senhor Espírito Santo, faça a sua obra acontecer nesse lugar, para que o nome do Pai, do Filho e o Teu nome, ó Espírito Santo, seja exaltado e glorificado. Quero agora, Senhor Espírito Santo, me colocar totalmente à sua disposição,
para que haja uma direção total da tua vontade nesse lugar. Que eu possa ensinar pregando e que as pessoas possam ouvir e aprendendo, meu Pai, de forma coletiva, Senhor, e entender quando chegarem em casa, quando começarem a ruminar essas palavras. Sim, meu Deus, em nome de Jesus, assim eu te peço para a tua glória. Amém. E graças a Deus. Se assente, por favor, queridos. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero falar hoje com a igreja. Eu dei um tema aqui: unidos no plano da salvação ou de salvação, tanto faz. Amém, amados? Ô Bertinho, dá um pouquinho mais para mim aqui, por favor. Glória a Deus. Aleluia. Hoje eu quero falar com você sobre estarmos todos envolvidos nesse plano de salvação. Tem umas pessoas que gostam de usar o celular, outras usam um tablet, eu uso o meu caderninho antigo. Eu gosto de marcar no caderno, gosto de escrever algumas coisas, né? O pessoal tem uns que usa tablet, né? O celular, eu gosto de estar aqui com o meu caderninho anotado algumas coisas. Eu quero, em nome do Senhor Jesus, pedir a tua atenção, e que você possa, em nome do Senhor Jesus, isso, Bertinho, se você puder virar aqui para mim esse negócio aí, essa caixa. Isso, glória a Deus. Irmão, você não tem noção como é ruim a gente estar falando aqui, escutar o eco dessas daí de cima e não ouvir aqui, ó. É terrível. Parece que você fica meio perdido. Mas amém, glória a Deus. Santa Ceia, Dia das Mães. Quero parabenizar a todas vocês que são mães, né? Glória a Deus. Se são mães, provavelmente já tem algumas que são avós, outras já são bisavós. E glória a Deus por isso. Deus te usou para gerar e povoar a terra. Aleluia. E alegrar, formar famílias e se alegrar com a tua família. Amém, queridos? Mas hoje eu quero falar de esse plano maravilhoso, desse plano de unidos no plano da salvação ou no plano de salvação. Primeiro eu quero que você entenda que quando Paulo está explicando sobre ser um em Cristo, a igreja em Cristo, ela é uma só. Não existe denominações que são melhores ou mais queridas de Deus. Não, a igreja de Deus é uma igreja que é universal. Amém, amados? Tem aqueles pastores que agradam mais o coração de Deus, sim, com as suas dietas de jejum, com mais busca e tal. E tem aqueles que não agradam também o coração de Deus. E não cabe a nós julgar a ninguém por isso ou por aquilo. Cabe nós entendermos que o plano de Deus de salvar é estendido a todos. Porém, Paulo vai dizer para nós orarmos por todos aqueles que ainda estão perdidos, porque não é vontade de Deus que ninguém se perca. Amém, amados? Não é da vontade de Deus que ninguém se perca. Louvado seja Deus. Agora, se não é vontade de Deus que ninguém se perca, eu pergunto: todos serão salvos? Também não. Eu vou falar uma palavrinha aqui, está aqui escrito aqui, ó, a respeito de Paulo falando a Timóteo a esse respeito aí, que Deus não quer que ninguém se perca. Porém, Deus não querendo que ninguém se perca, Ele incluiu todos nós, debaixo de uma só proposta, que Paulo vai chamar de predestinação. Ele vai dizer que todos nós somos predestinados a ser salvos. Mas isso não quer dizer que todos serão salvos. Porque, veja bem, eu posso comprar alguma coisa no mercado que vai estar assim, ó, pré-cozido, sim ou não? Você pode fazer alguma coisa na sua casa que também você vai deixar pré-cozido, para que depois, na hora que for fazer, deixar pronto definitivamente, você vai botar no fogo de novo para acabar de chegar, sim ou não? Bom, mas se você não utilizar aquele negócio, ou seja, está no seu poder comprar uma coisa pré-cozida e você também decidir a hora que você vai terminar de cozinhá-lo. Veja bem, Deus predestinou a salvação, mas não estabeleceu para ninguém, Ele não separou ninguém, tipo, esses aqui serão salvos e esses aqui serão condenados. Não, Deus não fez isso. Amém, amados? Ou seja, o que Ele fez? Ele anunciou a salvação mesmo antes de Cristo nascer.
Ou seja, ele pré-anunciou o que iria acontecer e deu a oportunidade a todos de forma igual, para que todos se arrependam e venham, reconheçam Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Arrependendo dos seus pecados, eles são perdoados. Se são perdoados, são aceitos por Deus. Se são aceitos por Deus, é sinal que você aceitou Jesus. E se você aceitou Jesus para a glória dele, o teu nome já foi escrito no livro da vida. Louvado seja Deus. Amém, amado? Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe. Aleluia. Então, quando eu falo em pré-conceito, quem define para mim essa palavrinha de forma rápida? Um pré-conceito. É que eu tenho um conceito por alguma coisa ou por alguém já pré-estabelecido, sem que mesmo antes me ponha nessa condição. Sim ou não? Então, quando alguém fala, nossa, você é preconceituoso, eles vêm de uma forma pejorativa falar isso com a gente. Não, é que eu tenho a liberdade de decidir de forma antecipada o que eu quero ser, acreditar ou não, sim ou não? Então eu pré-concebo uma ideia a respeito de alguma coisa ou não, certo? Ou eu posso ser pego de surpresa ou não saber de fato o que eu quero, o que eu entendo e preciso ser ajudado para entender certas coisas. Então eu não pré-concebi nada e sou dependente de alguém me esclarecer. Amém, amados? Glória a Deus. Agora note, eu não sou preconceituoso quando se trata de analisar as coisas pela palavra de Deus. Eu tenho meus conceitos estabelecidos. Agora, não é uma coisa que eu pré-estabeleço, mas eu já estabeleço de forma definitiva, porque eu sei o que eu quero. Consegue me entender, queridos? Então eu estabeleço, porque eu já tenho um conceito formado pela palavra de Deus. Por exemplo, qual é o conceito que eu tenho da salvação? Ou qual é o conceito que você tem da salvação? Porque eu não tinha nenhum conceito, eu não tinha um pré-conceito real da palavra. Eu não conseguia conceber alguma ideia real antecipadamente da palavra. No entanto, que quando eu tinha o meu conceito era: se eu não for salvo, minha briga com a pastora, se eu não for salvo, ninguém vai ser salvo, porque esse era o meu conceito já estabelecido. Como assim? Você não vai ser condenado? Eu não, era o meu conceito, porque eu sou bom, eu sou honesto, eu tomo cachaça pra caramba, eu passo a noite bebendo, jogando truco e tudo mais, mas eu não faço mal para ninguém. Então Deus não vai me condenar porque eu sou cachaceiro. Deus não vai me condenar porque eu jogo truco, porque eu sou cara bom, sou honesto, sou bom pai, sou bom marido, eu cuido das minhas contas, não devo nada para ninguém. Meu orgulho. Então eu tinha um conceito estabelecido a respeito da minha salvação. Eu ia ser salvo. Então nessa questão eu era uma pessoa ignorante em conhecimento. Não é ignorante em comportamento, mas ignorante em conhecimento, porque a ignorância do meu conhecimento me levava a ter conceitos errados, e depois sim, pré-conceber ideias erradas a respeito de outros. Como assim? Não precisa ser crente, então eu tinha um pré-conceito a respeito de alguém que não fazia o que eu fazia e se julgava melhor do que eu. Então eu evitava essas pessoas. Eu vou ficar perto dele para me condenar? Está me apontando o dedo? Não, não vou. Então eu já tinha um preconceito de que ficar perto de crente era B.O. Então eu não ficava. Já tinha minha mulher em casa, o cara pede mais outros ainda, você está doido? Não é não, gente? Então, amados, quando eu olho agora para a palavra de Deus, que é o tema dessa noite, já introduzindo tudo isso para você, o tema é unidos no plano de salvação. Mas agora, detalhe é, estamos todos de fato unidos nesse plano de salvação? Nota que quando nós celebramos a ceia, a palavra de Deus vai dizer para nós que nesse dia de ceia, para lembrar a morte do Senhor até que Ele venha. Sim ou não?
ao comemorar ou estabelecer um dia de ceia, é não somente comer o pão e tomar o vinho, é para lembrar a morte do Senhor até que Ele venha. E Ele vai vir? Vai vir ou não, igreja? Quando? Não sabemos. O dia e a hora somente o Pai sabe. Amém, amados? Porém, eu preciso me aprontar agora. Então nós vamos falar mais uma vez de pré-estabelecimento. Então eu preciso me preparar de forma antecipada para aguardar a vinda do Senhor. Amém? Eu ia dar risada com a irmã hoje, mas eu falei, não vou não. Eu também não vou mostrar para ela, está escrito que não. Ela falou comigo a esse respeito, sabe? De Deus pré-anunciou a salvação, mas Ele não pré-condenou ninguém, mas Ele predestinou todos para serem salvos por sua graça. Louvado seja Deus. Eu só vejo o seguinte, que Deus responde tudo. Toda dúvida Deus tira. Tira ou não tira? E creio que está tirando dúvida aqui nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Porque Ele quer que todos sejamos salvos. E não seremos salvos quando você pega João capítulo 6, verso 50 em diante, para ficar completo, não precisa colocar no telão. Você vai enxergar Jesus falando a respeito de estar nele, de participar do corpo e do sangue dele. Ele vai dizer algo que choca toda a multidão e talvez choca você. É uma palavra que muitos não gostam de ouvir. Ele vai contando, vai conversando, e ao ponto de ele chegar e dizer isso aqui: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, esse não tem parte comigo. E às vezes nós ficamos fora da ceia de bobeira. Então eu mesmo me excluo da salvação proposta por Deus na minha vida, sim ou não? Eu mesmo me tiro desse programa de salvação, ou desse plano de salvação, ou desse projeto de salvação. Não importa como você denomina, o importante é que você entenda que existe um plano de Deus em pleno vigor para salvar todo aquele que crê. Louvado seja Deus. Existe um plano de Deus em pleno vigor para salvar todo aquele que crê. E isso foi pré-estabelecido por Deus. Mas é necessário que as pessoas que querem ser salvas reconheçam que só Jesus é o caminho, que só Ele é a verdade e que só Ele é a vida. E ninguém vai chegar até Deus se primeiro não passar por Ele. Louvado seja o Senhor. Amém? Já está pré-estabelecido. Não tem jeito. Agora, deixa eu te falar algo. Isso aqui eu tive que anotar porque eu não daria conta de lembrar tudo isso. A gente começa a ver algumas coisas acontecer. Algumas profecias a gente começa a ouvir. E algumas coisas a gente começa a se atentar para ver a grandeza de Deus. Escuta. Os astrônomos, eles acreditam, eles acham, não tem uma certeza certa disso não. Eles acham que existe no universo, escuta isso, somente na nossa galáxia, que é a tal da Via Láctea, sim ou não? Somente na nossa galáxia, mais de 100 bilhões de planetas. Escuta, mais de 100 bilhões de planetas. Estimam também que há mais de 100 bilhões de galáxias. E outras vias que não dá nem para a gente numerar. A nossa é a tal da Via Láctea. Tá bom? Eles estimam que há mais de 100 bilhões de galáxias. Bom, agora você começa a pensar. Mais 100 bilhões de galáxias? Podemos chegar então a trilhões de planetas? E eu não posso nem duvidar disso pela imensidão do poder do nosso Deus. Eu não posso duvidar disso, Luiz. Entendeu? Não posso duvidar disso. Então eu preciso crer,
Porque tem hora, irmão, eu acredito que muita gente aqui já voou. E quando a gente está voando, o avião rompe lá para 10, 11 mil pés, dependendo da situação. E rompe com essas primeiras nuvens que a gente vê. E a gente começa a voar por cima dessas nuvens que você vê aqui. Você começa a voar por cima. Fernando, quantos mil pés o avião, esse voo internacional voa aí? Ele vai, ó, irmão, você não tem noção, ele está falando assim, eu sei quanto, com 2 pés, agora quantos pés o avião tem, eu não sei. Oh, meu Deus do céu, amém. E você já reparou lá no monitor, o plano de voo? É muito pé. Amém, é muito pé. Amém, glória a Deus. Você já reparou? Ela baixou a cabeça, não vou nem perguntar para ela. Já reparou lá no plano de voo, assim no banco da frente, você já clicou, reparou quantos pés, por exemplo, você foi esses dias atrás para Porto de Galinha? Você reparou quantos altura ele voou? Não, quantos foi? $14 mil pés. Vai vendo. Então note, tem momento que o avião, ele traspassa só essa nuvem aqui. Eu sei que ele traspassa, mas tem momento que ele atravessa uma outra camada de nuvens. E é interessante você olhar para aquilo tudo, parecendo plumas, ou parecendo neve, ou tem hora que dá vontade de você pular, mas não pula não, gente. Não tem nem jeito de pular. É tão bonito que dá vontade de pular. E aí você começa a imaginar a grandeza de Deus, a inteligência que Ele deu para o homem fazer um monte de ferro daquele a voar, sim ou não? São toneladas de ferro e o trem voa cheio de gente, cheio de carro, cheio de tanque de guerra. Mas ele voa por cima das nuvens, principalmente essas que você vê aqui. E se você chegar nessas nuvens aí, sem um protetor, sem um oxigênio para respirar, é perigoso você desmaiar e até morrer. Mas dentro do avião você consegue. Veja só o plano de Deus. Aí você olha para cima, consegue encostar o rosto assim no vidrinho lá do avião, e olha para cima, irmão, misericórdia. Você não vê um buraco vazio, não, mas muito além, você vê outra camada de nuvens. Preste atenção. Então eu posso crer que esse Deus que nós servimos, que tem um plano coletivo de salvação para todo mundo, oh aleluia. Preste bem atenção no que eu quero que você entenda aqui nessa noite. Ele valorizou cada um de nós mais do que qualquer planeta, mais do que qualquer galáxia. Ele valorizou mais você e eu do que qualquer coisa mais que Ele criou por aí. Queridos, preste atenção no que eu quero que você entenda, porque Deus, Ele criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança. Infelizmente o homem pisou na bola, entristeceu o coração dele, mas nem mesmo isso tirou o homem do coração de Deus. Pelo contrário, Deus olhou para o homem e falou assim: eu não vou desistir, eu vou salvar aquele que crê, eu vou salvar aquele que quiser ser salvo, eu vou salvar. Louvado seja Deus, aleluia, louvado seja o nome dele. Oh, aquele que crê em mim, oh aleluia, aquele que crê em mim, estiver em mim, as minhas palavras estiverem nele, esse pode conversar comigo, falar comigo, pode pedir o que quiser, e eu vou ter prazer de fazer. Agora preste atenção, querido. Milhares, milhões de anjos servem a Deus. Milhares de milhões de anjos servem a Deus. Já imaginou a glória desses planetas que nós não podemos ver? A gente já se encanta com uma estrela. Como é que chama quando a estrela? Estrela cadente. Obrigado. Ela desprende lá e
passa que nem um raio, a gente já se encanta. É ou não é verdade? Quando a lua está grandona, cheia, daquele tamanhozão, a gente chega a parar para olhar a beleza da lua. Quem já fez isso aqui? Quem fez isso tudo? Quantas galáxias existem? Se é trilhões, se é bilhões, eu não quero nem saber. Eu só quero saber que existe um Deus. Aleluia. Eu quero saber, quero que você saiba que existe um só mediador entre nós e esse Deus. Oh, aleluia, oh, aleluia. Existe um só Deus, existe um só mediador entre nós e esse grande Deus que se assenta no alto e sublime trono. Louvado seja o Senhor, oh, aleluia. Existe um só Espírito Santo que foi dado a todo aquele que crê. Louvado seja Deus, oh, glória, aleluia. Existe um só batismo para aquele que crê, um só Deus, um só Senhor, um só batismo. Aquele que é Pai de todos, dono de todos, Ele se importa com a tua vida. Louvado seja Deus, oh, aleluia. Ele não se importou com as riquezas das galáxias, Ele não se importou com as riquezas da terra, ouro, prata e tudo mais. Quando alguém, ainda na época de oferecer sacrifício, ele fala assim: vocês querem me oferecer bois? De quem é os bois? Vocês querem me oferecer cabra? De quem são essas cabras? Quem foi que fez isso aí? Tudo é meu. Uau! Eu não quero saber quantas casas de aluguel você tem, quantos bois você tem. Eu não quero saber a riqueza que você tem lá no banco. Eu não quero nem saber. Se Deus quiser botar fogo nisso aí tudo, Ele põe. Ou não põe? Se Deus quiser botar fogo no teu dinheiro, Ele põe. Se Ele quiser botar fogo nas tuas casas alugadas, Ele põe. E se você mora numa mansão e só está se orgulhando da sua mansão, do seu carrão, Ele queima isso aí tudo. E Ele tem poder para isso, tem ou não tem? Porque tudo é. Você é dele. Quem é de Deus aqui? Então, se você é de Deus, escuta isso. Pega isso para o teu coração. E você tem Ele em primeiro lugar. Em segurança está tudo quanto Ele te deu para cuidar. Está entendendo isso ou não? Em segurança está tudo quanto você tem. Por quê? Porque quem te deu para administrar foi Deus. Agora Ele fala: você vai me apresentar quantos boi? 1000? Vai aspergir o sangue de 1000 bois? Eu gostaria. Isso aqui é Deus falando com alguns profetas para entregar recado para o povo dele. Eu gostaria que ao invés de vocês entregar 1000 bois, 2000 bois, porque tudo isso aí é meu, isso aí para mim não faz diferença. Eu gostaria que vocês entendessem que eu amo vocês e que vocês me dessem ao coração de vocês. Dai-me o seu coração. É o pedido. Eu imagino Deus chorando, falando isso: filho meu, dai-me o seu coração. Porque se você dá o seu coração para Ele, significa que você está dando a sua vida para Deus, sim ou não? E quando eu dou a minha vida para Deus, em segurança está tudo quanto Ele me permitir ser, amém? E ter. Em segurança está a minha vida eterna, a minha vida futura. Pensa aí, então, se esses caras, esses astrônomos estão certos. 100 bilhões de galáxias, trilhões em planetas, riquezas e tudo mais que existe nesse mundo velho de planetas aí. Ainda assim, Deus falou assim: eu preciso resgatar o ser humano. Irmãos, eu fico pensando, diante de Deus, estou falando isso para vocês, eu fico pensando, por que Deus se importou tanto conosco? Se Ele tem a maior orquestra de adoração e louvor no céu.
Se ele lá tem milhares de anjos que o adoram 24 horas, isso no nosso tempo. Se ele tem, eu estou dizendo no nosso tempo porque Deus não tem noite nem dia. Diz a palavra que até a escuridão, das mais densas que for, precisa existir. Para ele é a mesma coisa, para Deus não tem escuridão. Amém, amados? Então note bem, por que será que Deus te amou dessa forma? Ele podia olhar para tudo isso aqui e falar assim, ó, estou muito trabalho, vou acabar com isso aí tudo. Pronto, só um soprinho desse, já acabava com todos os seres humanos. Sim ou não? Talvez um estalar de dedo. Pronto. Deixa eu te contar uma historinha rapidinho para você entender isso. Um certo dia, Davi, olhando para o exército que ele tinha, Davi olha para tudo aquilo que Deus tinha permitido ele ter. Porém, agora ele esquece que quem permitiu ele ter foi Deus. Então ele olha, fica admirado com a riqueza, com a grandeza. Aí chama os seus generais, chama lá o seu pessoal de frente e fala assim, eu quero fazer um censo em Israel, quero saber quantos homens de guerra eu tenho. E ele faz o censo. E chega lá tantos mil homens de guerra, com espada, tantos com arco e flecha, e assim foi. E Davi fala assim, nossa, agora Israel está seguro, hein? Davi confiou em quem agora? Nos homens de guerra. Aí Deus olha para ele e fala assim, Davi, você fez isso comigo, Davi? Ô Davi, você fez isso comigo? Você me deixou de lado de confiar em mim, para confiar nos teus homens de guerra? Espera aí, vou dar um jeitinho no você, cabra. Vou dar um jeitinho no você, espera aí. E Deus começa a enviar algumas situações para Davi, a ponto de um profeta chegar nele, que Deus manda, e dá 3 opções para Davi escolher. Se ele queria cair na mão dos homens, se ele queria cair na maldição que já estava matando muita gente, muitos soldados morrendo, mais de 70 e tantos mil soldados morreram, mais de tantas 70 mil pessoas civis morreram, e Deus fala para ele, dá 3 opções, ou se ele quer cair ainda na minha mão. Poxa, por tudo que ele estava vendo e sabendo que era de Deus aquilo, ele poderia ter ficado com medo, sim ou não? Poxa vida, já está acontecendo tudo isso. Se eu cair na mão de Deus, aí acaba tudo. Deus vai acabar com tudo, rapidinho, no estalar de dedo. Mas o que houve? Ele falou assim, não, profeta, eu prefiro cair na mão de Deus. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é misericordioso. Oh, aleluia, aleluia. Ainda que eu pequei contra Ele, eu sei que Ele há de me perdoar. E foi orar. Aí então Deus dá para ele uma ordem, vai e ofereça sacrifícios a mim, para que eu aplaque essas pragas que está aí matando todo mundo. Então Davi vai lá a um lugar, comprar um lugar, mas aí o dono daquele lugar queria dar para ele de graça. Quando viu o rei chegando, falou assim, Davi, meu rei, meu senhor, pega aí o lugar que o senhor quer, pega a eira aí, pega a serra que o senhor quiser, pega a serra que eu estou falando é monte, pega aí os bois que você precisa, tudo que você precisa, a lenha, eu não vou te cobrar nada. Olha aqui o que é uma pessoa que quer alcançar de Deus o favor. Davi fala assim, eu não vou ofertar para Deus, não vou dar nada para Deus, algo que não me custe nada, que não saia de um esforço da minha parte. Ou seja, nós queremos tudo de Deus, mas não queremos fazer nenhum sacrifício. Sim ou não? Ele oferece logo 1000 boi, oferece um monte de coisa lá, e o Senhor se agrada dele e tira aquelas pragas, aquela praga brava da cidade, parou de matar os soldados. Mas por quê? Porque Deus olhou para o coração de Davi e viu nele arrependimento sincero. Amém, amados? Viu nele arrependimento sincero. E quando Deus olha para o arrependimento sincero de uma pessoa, ainda que ele tenha plano, querido, para destruir ou até permitir uma desgraça na vida da pessoa, por causa do amor e graça, misericórdia que ele tem para com o ser humano, ele estende a mão e fala assim, não, chega,
Aleluia, chega. Escute, querido, ainda que eu vou te dizer algo muito mais forte. Ainda eu precisava de um pouquinho mais aqui, Humberto, se você puder. Olha, eu vou te dizer algo ainda mais forte. Davi foi oferecer bois, novilhos. Agora Deus, Ele mesmo, Deus, ofereceu para nós, para aplacar a ira dele, o próprio filho dele, derramando sangue na cruz. Louvado seja Deus. Deus ofereceu para Ele mesmo o sangue do próprio filho dele. Ô irmão, tem religião aí que não deixa você tirar o sangue seu e doar para uma filha, para um filho. Tem ou não tem? Tem religião aí que não deixa você tirar o sangue seu para salvar a vida de alguém. Espera. O próprio Deus, agora ficou melhor, Bertinho. O próprio Deus, Ele tirou dele, doou para nós o próprio Filho para morrer na cruz, derramar o seu sangue, purificar o meu, o teu, o nosso pecado, o pecado da humanidade. Deus que tem, não é que tinha, Ele tem milhares, milhões de anjos louvando, exaltando o nome dEle todo o tempo. O que Ele queria com você, querido? O que Ele queria, o que Ele quer ainda comigo? Essa majestade toda dEle exaltada na glória, no céu, acima de tudo e de todos. Olha aqui. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, cujo nome é santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito. Se aquela pessoa que está para baixo, está tristonha, está desanimada, Deus está falando que habita conosco quando a gente está desse jeito. Aquele que está abatido de espírito, Ele está lá junto com a gente. Para quê, irmão? Para dar vida novamente, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração daqueles que estão contristados. Que Deus é esse? Que amor é esse que se importa tanto com a gente? Nós que nem ligamos para Ele logo cedo, não mandamos nem um WhatsApp para Ele. Primeira coisa que nós temos que fazer é cuidar de nós, é fazer o que agrada a nós. E ainda assim Ele fica, parece que se humilhando para chamar a nossa atenção. Eu duvido que se você tiver alguém conhecido, amigo ou família, é família mesmo, parente seu, que não te dá atenção quando você vai na casa dele e não liga para você, te trata com desdém, com desprezo, eu duvido que você vai ficar tratando aquela pessoa com carinho, tentando conquistar aquela amizade lá. Duvido. Ei, escuta. Alguém que não precisa de você, alguém que não precisa de mim, Ele está exaltado, Ele é dono de tudo, criador de tudo. Ele não depende de um fiozinho de cabelo da sua cabeça. É pelo contrário, somos nós que dependemos dEle em tudo. Se Ele cortar o seu fôlego agora, só deixar 70%, tirou só 30% do seu fôlego, como é que você começa a respirar? Com um pouco de dificuldade, não é? E se for o inverso, Ele tirar 70%, deixar só 30% do seu fôlego, você vai precisar botar uma máscara de oxigênio. Sim ou não, Amanda? Ainda assim, ó. Aquele respirar cansado, ofegante, puxando lá no fundo do pulmão. É Ele que tem o domínio de tirar tudo de nós ou dar tudo para nós. O que você escolhe? Ganhar tudo de Deus ou que Ele tire tudo de você? Então agora entra esse assunto que de vez em quando eu toco nele. Não existe ninguém, não importa se é casado, se em uma palavra que eu não gosto, amaziado, não importa, moram juntos,
Pergunta se o pai, ou o marido, ou a esposa, ou a mãe quer dividir seus filhos com alguém. Tem algumas que podem fazer isso, até jogar no lixo, mas não é o seu caso que está aqui hoje. Não aceita. Não aceita dividir seu marido, não aceita dividir a sua esposa, não aceita. Porque você a tem para si. Você, mulher, tem ele para si. Teus filhos você quer cuidar bem, sim ou não? E quando teus filhos começam a te desprezar, dói? Dói ou não dói? Deixe um filho desprezar você para ver se dói ou não dói. E por que a gente despreza o Pai dos pais, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, e ainda queremos receber carinho em favor dele? Queridos, esse Deus é único, superior a tudo e a todos. É Ele o dono de tudo, e foi Ele que decidiu. Escuta, porque essa palavra é forte, ela é pesada. Foi Ele que decidiu pegar o próprio filho dele e rasgá-lo, triturá-lo, moê-lo, torcê-lo, espremê-lo, arrancar a última gota de sangue dele, para que você hoje estivesse sentado aqui, ou você me assistindo aí, tivesse vida, e vida com abundância. Louvado seja Deus. Não faça pouco caso de Deus, não. Não faça pouco caso desse sofrimento de Jesus, não. Não coloque outras coisas na sua vida como prioridade, deixando Deus ou o Senhor Jesus como secundários. Ele precisa e quer ser o primeiro. Porque o dia que Deus for o primeiro na sua vida, pode ter certeza que as primeiras bênçãos chegarão na sua vida. É incrível a gente falar disso, queridos. Por quê? Porque nós sabemos o que foi feito para nos salvar. Mas talvez ainda não caiu aqui, na nossa mente. Não concebemos ainda o que de fato foi feito. Não concebemos na nossa mente o que de fato foi realizado para que eu pudesse ter o meu nome escrito no livro da vida hoje. Mas escuta, queridos, eu sei que Deus é maravilhoso. Eu sei que Deus é maravilhoso. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Eu quero ler, irmão, um trecho com você da palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Por favor, coloque Isaías 40 para mim, que vai encaixar dentro do que estou falando com você agora. 40, 29 de Isaías. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Bora. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Amém, amados? Quem está esperando no Senhor aqui? Olha para a pessoa do teu lado, fala para ela assim: nunca desista de Deus. Fala para ele, para ela. Aleluia. Queridos, ainda que as coisas ficaram tensas para você, ainda que as coisas não se encaixaram como você queria que se encaixassem, ainda que você por um descuido começou a colocar coisas na sua vida como prioridades e não deixou Deus ser prioridade na sua vida, ainda que você cansou de esperar, querido, não se canse de esperar pelo amor do Senhor Jesus. Não se canse. Há momentos na nossa vida que as coisas não é legal. Há momentos na nossa vida que as coisas são péssimas. Mas não desistam de buscar a face de Deus. E não desistam de colocar Deus em primeiro plano da sua história. Não desistam. Não desprezem Deus. Não despreze Jesus. Não despreze o Espírito Santo, por favor. Porque Ele é tudo que você tem, eu tenho, nós temos. Ele é tudo que a igreja tem. Eu não posso ser pastor, liderar uma igreja,
por minha própria habilidade e capacidade. E depois que você conhece a palavra de Deus, você começa a ter um encontro com Jesus. É impossível, querido, você dar certo sem Ele. Sim ou não? Porque João 15, 22, eu toco nesse assunto de vez em quando, já faz tempo que eu nem cito esse texto. Vai dizer para nós que antes nós tínhamos uma desculpa, quando a gente não conhecia nada. Mas agora já não há mais desculpa se decidirmos andar longe de Deus. Vamos pagar um preço caro. Vamos sofrer por desobediência, por teimosia, por não valorizar tudo que já foi feito naquela cruz por nós, por não entender que tudo que está criado foi criado por Ele, para Ele, por meio dEle. Então tudo que foi feito foi Ele que fez. E ainda assim, Ele escolheu você para colocar como prioridade na vida dele. Deus escolheu você para colocar você como prioridade na vida dele. Em todo projeto de Deus, você é a prioridade. Nós somos a prioridade. E aí nós não colocamos Deus como prioridade em nossa vida. E aí, você sabe que muitos casamentos não dão certo? Eu digo no casal, não é um ou outro. Às vezes acontece que ou a esposa ou é o marido valoriza mais coisas externas do que o que está dentro. E não estou falando de amantes, não. Estou falando de valorizar coisas que poderiam ficar em segundo plano, que poderiam esperar, que poderiam ser adiadas, mas nós não priorizamos estar junto com aquela pessoa que nós escolhemos e juramos, e até que a morte nos separe. Eu não quero aqui falar de indiretas, porque eu não trato com indiretas. O assunto é propício para o que eu vou falar. Amém? Eu já vindo para cá, eu já tinha meus 50 anos. Quando eu estava em Rio Preto, eu deitava no colo da minha mãe. Eu botava ela no sofá e deitava no sofá e deitava minha cabeça no colo dela, para ela fazer carinho em mim. E ela amava fazer carinho no meu cabelo. E ela gostava que era eu, quando deitava ela no sofá, fazer massagem nos pés dela. Ela amava aquilo. Eu massageava o pé da minha mãe, a panturrilha, eu fazia massagem. Ela falava assim: nossa, eu amo tanto que você faz isso, eu fico tão relaxada. Eu fazia isso quase que constantemente para minha mãe. Então, quando eu vi minha mãe no caixão, parece que uma metade de mim estava ali. Porque eu tive uma convivência com ela. Eu valorizei a minha mãe porque ela me deu a luz, sim ou não? Valorizei meu pai? Nem tanto, porque não tive muita intimidade com ele. Ele não tinha tempo para a gente. O negócio dele era viver no mundo e bêbado. Não condeno ele de forma alguma, eu estou te contando uma realidade. Mas a minha mãe, às vezes eu via ela chorando, quando não tinha nada para dar para a gente comer. E quando tinha um pouquinho de fubá sem sal, às vezes ela conseguia lá um pouquinho de fubá, botavam água, fazia aquele negócio ferver, no fogão a lenha, claro. E dava para a gente comer, a gente comia aquilo com alegria. E às vezes ela não comia, porque era só 9 para dar comida. Era 9 crianças. Porque 2 já não estavam mais com a gente, tinha mudado fora da cidade. Então era 11. Misericórdia. Era a gente, hein, rapaz? Então presta atenção. Só que eu já cheguei em velório e vi gente sendo caixão. Ai, levanta daí, mãe. Levantar o quê? Me perdoa, mãe. Perdoar?
Escuta, querido. Se nós, olha aqui o que a Bíblia diz, se nós não amamos, não respeitamos aquele que vemos, como vamos amar e respeitar aquele que não vemos? Quem está me entendendo? Se eu não respeito pai e mãe, se eu não respeito meus filhos, se eu não respeito ninguém ao meu redor, não amo, não perdoo, como é que eu vou fazer isso com Deus que eu não estou vendo Ele? Como é que eu vou acreditar que o que nós vamos usar aqui agora há pouco, o suco da uva e o pão, simboliza a carne e o sangue dele? Como é que eu vou crer nisso? Como é que eu vou dar conta de comer o pão e falar: Senhor, obrigado, porque o seu corpo, a sua carne foi rasgada, moída em meu lugar. E o Senhor mesmo disse: se eu não comer da sua carne, eu não tenho parte contigo. Se eu não beber do teu sangue, eu não tenho parte contigo. Escuta. A gente diz que ama pai e mãe porque saímos deles, sim ou não? Mas qual é o maior vínculo de um filho? É com o pai ou com a mãe? Às vezes você vai dizer para mim: depende. E de fato depende. Não é? Porque tem mãe que de fato ela deixa o filho de lado. O filho ou a filha tem mais identidade com o pai do que com a mãe. Por quê? Porque a mãe não dá carinho. A mãe não pega no colo: vem cá, bebê. A mãe não acaricia. A criança chega para deitar no colo da mãe: nossa, vai para lá, que cebura. Aqui no Mato Grosso fala cebura, né? Cebura, vai para lá. Amanhã você vai sentir falta dela, dessa criança. Ela vai casar, ela vai embora. E do jeito que você tratou ela quando criança, ela vai te tratar depois de adulta. Não vai ligar nem para você. Está entendendo isso ou não? E você que trata mal a sua mãe, o seu pai, escuta, tem uma maldição chegando na tua vida a qualquer hora. Porque isso é o que a palavra de Deus diz. A maldição vem porque não honrou o pai e não honrou a mãe. A maioria das vezes o vínculo é mais com a mãe do que com o pai, sim ou não? Porque, querido, foi 9 meses ali dentro, sendo gerado, alimentado, ou alimentada pela mamãe que gerou 9 meses, criou afeto desde o ventre, sim ou não? Meu Deus do céu! Ô irmão, quando você olha para uma criança, ainda no ventre, não sabe lá como é que vai ser o jeitinho dela, não sabe, mas você olha assim, meus filhos, por exemplo, se movia lá dentro, formava um caroço daqui e dali, e você põe a mão, daqui a pouco está para o outro lado, você põe a mão daqui, está mexendo ali, e você se apaixona por aqueles movimentos, sem ver. Está mexendo aí já, está lindo? É legal, gêmeos, pôr a mão assim, sentir. Legal, né? Agora, quando nascer, como é que vai ser? Ô criança tentada. Escuta, queridos. Escuta. Jesus fala para nós que Deus nos amou de tal maneira. O profeta vai dizer para nós que Deus nos conheceu dentro do ventre da nossa mãe. Ainda quando o nosso corpo não existia, era todo informe, Deus já sabia quem era você, já estava lá o seu DNA, já estava lá tudo que você tem agora em vida. Deus te criou lá no ventre da sua mãe, louvado seja Deus. Ele te conhece, então Ele não te fez para viver de qualquer jeito, Ele te fez para você adorá-lo, cultuá-lo, engrandecê-lo, reconhecê-lo como Deus na sua vida. E se você não faz isso, você peca. A salvação, queridos, precisamos estar todo mundo envolvido nessa visão, unidos no plano de salvação de Deus, ou seja, pensando a mesma coisa. Você quer ver? Quando eu estava falando de lutas, Romanos 5:3, por favor. Se eu estiver errado, eu corrijo, não está aqui agora.
E não somente isso, depois o contexto você lê. Mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? Perseverança, bora. A perseverança produz o quê? A experiência produz o quê? Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo por nós que éramos ímpios. Louvado seja Deus. Eu não estou aguentando a luta, eu não estou aguentando, volta lá no 3, por favor. Eu não estou aguentando. Olha, querido, nós precisamos nos alegrar quando somos atribulados, sabendo que a tribulação ela produz o quê? Uma força. Você está tentando me derrubar, Satanás? Você está tentando me desanimar? Meu marido, minha esposa, meus filhos estão tentando me desanimar. Não, isso não vai me desanimar. Eu vou perseverar, louvado seja Deus. Eu vou perseverar, amém, amado? Olha lá, a tribulação ela produz perseverança e não desânimo. Bora para frente, mas então, agora, a perseverança produz o que? Experiência. Eu já passei por esse lado, eu já passei aqui, eu já passei por uma situação semelhante. Você acha que eu vou desistir? Não, eu já tenho experiência para isso. Eu não sou mais menino que qualquer ventinho me derruba, não. Eu não sou menino mais que fica aí, me bateram, a luta está grande. Não. Eu sei para onde estou indo, eu já tenho experiência para ser forte, louvado seja Deus. E tenho comigo a esperança, aleluia. E a esperança não me deixa decepcionado. Por quê? Porque o amor de Deus é derramado. Bate a mão no teu coração, fala assim: o amor de Deus é derramado em meu coração. Aleluia! É o Espírito Santo que está aí dentro. Amém, queridos? Aleluia! Glória a Deus. Não há desculpa. Não desista, por favor, não desista. Vou ler o último texto, por favor. 1 de Pedro, capítulo 5, verso 6. Portanto, escutem isso e pega para você agora, vai lendo comigo. Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno os... Fala assim: não é meu tempo que define a vitória, é a minha obediência. Aleluia! Lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Glória! Aleluia! Meu Deus, sejam sóbrios, inteligentes, vigiem. O inimigo de vocês, quem é ele? Quem? Anda em derredor, como o leão que ruge, procurando alguém para comer. Vigia, irmão. Vigia, minha irmã. Não dê lugar ao diabo, diz a Bíblia. Se conserte enquanto é tempo. Se firme enquanto é tempo. Lembre-se, Paulo vai dizer que por causa da murmuração no deserto, muitos caíram e morreram, foram enterrados e não alcançaram salvação. E muitos de nós, por conta de uma situação que não está dando muito certo, a gente murmura. E até fala que não está sendo conveniente vir mais à igreja, que não está sendo legal vir mais à igreja. Queridos, pelo amor de Deus, não é Deus que precisa de você. Somos todos nós que precisamos nos render a Ele. E vou repetir, te garanto isso em nome de Jesus. Se nós, todos nós, nos rendermos a Deus como Ele pede, e tê-lo como nossa prioridade, você vai ter um Deus como mãe, como pai de uma criança que está dormindo no quarto ao lado, e a criança tosse de forma estranha para o ouvido da mãe, enquanto o pai está querendo despertar, a mãe já está lá no quarto com a criança no colo. Já aconteceu isso aqui com algumas mães? Já? É assim ou não é? Aí o pai vem com aquela cara de mogorongo assim: o que está acontecendo aí?
A mãe já cuidou, já desengasgou a criança. Sim ou não? Pode uma mãe, até uma mãe, esquecer dos seus filhos. Mas eu, o Senhor, diz: não me esqueço de vós. Ele se compara ao pai, ele se compara à mãe, ele se compara a um guardião, porque ele é tudo isso para aqueles que nele crêem. Querido, passe pela prova cantando louvor, passe pela prova exaltando o Senhor, passe pela prova, olha, querido, cada vez mais fortalecido, porque você vai ser mais que vencedor. Vou te dar agora uma palavrinha de testemunho. Todo ano a gente faz exames, eu e a pastora. E chegamos diante de uma médica lá em Rio Preto, fomos levar os resultados. Analisou, tal. O senhor está bem, senhor Celino, o senhor está bem, o senhor está na média. Eu falei: como é que é? Está na média. Falei: está tudo certo esse exame aí, você leu direitinho? Aham. Está na média, está tranquilo. Falei: não. Média é para os fracos. Média é para quem quer viver aqui, ó, na mesmice. Eu não aceito média. O que eu preciso fazer? Não, vou te dar um comprimidinho aqui, um remedinho aqui, mas você vai se controlando algumas coisas lá, não sei o que, estresse. Eu falei: não, não tem estresse não. Eu nem me estresso. Não, deu uma descontroladinha aqui no teu triglicérides, a testosterona baixou um pouquinho. Pelo amor de Deus. Não, mas está tudo bem, não precisa entrar em desespero não, está tudo dentro da média. Eu falei: eu não gosto de média. Sempre que eu ouço meus resultados é assim: nossa, você está 10. Olha, rapaz, você está acima da média. Porque, acima da média. Você está acima da média. Porque quem está na média só enxerga aqui, ó. Quem está acima da média, ele enxerga a coisa por cima. Louvado seja Deus. Como é que você quer enxergar a tua vida? Como é que você quer enxergar as tuas coisas? Como é que você quer se enxergar com o plano de Deus? Só na média? Tá bom, você vai ser salvo. Mas é como se estivesse capengando todo dia. Eu não sou desse que gosta de capengar. Eu gosto de estar por cima. Não é por orgulho nem por vaidade. É porque eu sei de quem sou e a quem sirvo para a glória dele. Louvado seja Deus. Amém, meus amados. Glória a Deus. Fica de pé, por favor. Quem vai fazer louvor aqui da Santa Ceia agora? Eu quero contar com você aqui agora, nesse momento de oração. Nós vamos orar, pedindo para Deus nos encaminhar essa semana, pedindo para Deus nos dar força essa semana, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Feche seus olhos agora, por favor, e pense um pouquinho nessa palavra que nós falamos hoje com você. Um plano para todos serem salvos, mas nem todos serão salvos. Feche seus olhos, por favor, Pai, em nome de Jesus. Eu estou orando agora, papai querido, pela igreja maravilhosa do Senhor. Essa igreja que foi comprada pelo sangue do Cordeiro. Oh Senhor Jesus, o teu sangue foi exprimido no seu corpo. Senhor, foi jorrado desde as primeiras horas da tua prisão. Te esmurraram, te esbofetearam, te cuspiram, te deram cacetada na cabeça, arrancaram a sua barba juntamente com o seu corpo, a sua carne, feriram a tua cabeça com a coroa de espinhos, arrancaram, Senhor, o seu corpo, a sua carne nas costas, nas suas coxas. Oh Senhor, bateram demais em ti, e o Senhor suportou tudo sem reclamar, simplesmente porque todo o universo não tem valor para os teus olhos como nós temos. Todo o universo, todos os planetas e galáxias não tem valor aos teus olhos
como um de nós aqui tem. Não há dinheiro que pague a salvação de um homem. Todo ouro, toda prata, meu Deus, existente no planeta Terra, que parece mais um pontinho azul, Senhor, de tão pequeno que é, diante da grandeza, Senhor, desse universo tremendo que o Senhor criou. Nosso planeta Terra é o menorzinho deles. Oh, meu Deus, o Senhor nos colocou aqui para reinar e governar. O Senhor nos colocou aqui para te servir e te adorar. Isso aqui é apenas uma preparação, porque vai chegar a hora em que nós estaremos para sempre contigo. Como está escrito, Senhor, na tua palavra, Jesus dizendo em João 14, eu estou indo preparar lugar. E se eu estou indo preparar lugar para vocês, então eu vou voltar para buscar vocês, para que onde eu estou estejais vós também. Senhor, eu creio na tua palavra, eu creio em ti, eu creio. Oh Espírito Santo, que essa mensagem hoje possa ficar gravada no coração, na mente de cada um de nós. Que nós possamos entender a importância que o Senhor deu a nós, seres humanos. Diante de toda a imensidão da sua grandeza, o Senhor focou o teu amor, a tua graça. Oh, que graça é essa? Oh, infinita graça é a tua sobre nós. É graça sobre graça. Oh, aleluia. O Senhor não deu tanto amor para aquilo que o Senhor criou em todo esse universo, mas demonstrou todo o amor para conosco, a criação das tuas mãos, moldada, Senhor, pelas tuas mãos, e soprada, ó Senhor, a tua presença, a tua glória, dentro desse molde, e nos deu vida. Oh, aleluia. Mas também nos fez livre para escolher, se queremos ou não queremos ser salvos, se queremos estar contigo na eternidade ou não, Senhor. Por isso, Senhor, é muito importante nós entendermos isso. Eu peço que o teu Espírito Santo esclareça em nossos corações, em nossa mente, tudo que ouvimos aqui nessa noite, para colocar o Senhor em primeiro lugar da nossa vida, priorizar momentos contigo e não em outro lugar, priorizar momentos com a nossa família e não com outras pessoas, priorizar momentos com nossos filhos, esposa e esposo, Senhor, e não com outras coisas que não edificam, porque se a casa não for edificada, em vão, Senhor, trabalhamos. Se a casa não for edificada, se não houver ali, Senhor, amor, compreensão, se não houver paciência, se não houver a tua presença, ah, meu Deus, tudo vai ruir, porque não temos como prioridade a nossa família. E se não temos a família como prioridade, não adianta falar que temos o Senhor como prioridade, porque é mentira. Porque se não respeitamos aqueles a quem amamos aqui na terra, dificilmente amaremos o Senhor acima de tudo e de todos. Que o teu Espírito nos dê graça para entender tudo isso. Que teu Espírito Santo desperte em nós esse amor por aqueles que amamos aqui na terra. Oh, desperte esse respeito por aqueles que amamos na terra. E acima de todo esse amor, que possamos amar o Senhor em primeiro lugar. Oh, Espírito Santo, ajuda-nos a ser fiel, em nome de Jesus. Aleluia, oh, aleluia. Coloca a mão no teu coração, por favor. Fala assim: Espírito Santo, meu coração é a tua morada. Eu abro a porta do meu coração para o Senhor entrar e morar de forma permanente aqui dentro. Fique à vontade, me ajude, me ensine, me capacite a ser melhor para a tua glória. Amém. Aleluia. Você pode aplaudir Jesus. Siga
nosso Deus e Pai, aqui estão os elementos da ceia do Senhor, o pão e o vinho, que nós apresentamos e consagramos a Ti, Senhor, para esse momento. Para todos aqueles que vão comer e beber, ó meu Deus querido, daquilo que é símbolo da sua carne, do teu sangue. Então, meu Deus querido, aqui declaramos para a tua glória e consagramos esses elementos, e ao comermos desse pão e bebermos desse cálice, e possamos lembrar da morte do Senhor Jesus até que tu venhas. Oh Senhor Jesus, nós te aguardamos. Ó Senhor Jesus, nós te esperamos. Ora vem, Senhor Jesus, venha buscar a tua igreja, venha buscar o teu povo, venha fazer, Senhor, a tua vontade. Oh, querido Deus, venha cumprir o teu plano, o teu propósito de arrebatar a tua igreja antes da grande e terrível tribulação. Venha nos fortalecer, Espírito Santo, por meio dessa ceia que vamos tomar hoje. Nós estaremos comendo do pão que simboliza a carne, que nos alimenta, que nos fortalece. Estaremos bebendo do suco da uva que nos purifica, santifica, ou que nos qualifica, oh aleluia, para entrar na tua glória. Sim, meu Deus, em nome de Jesus, que tudo isso seja para a tua glória, ou para a tua glória hoje e sempre. Aleluia, amém, Jesus, amém, oh glória a Deus. Amados queridos, nós vamos continuar adorando enquanto o nosso obreiro sirva. Você que vai participar da ceia, continue de pé, por favor, em nome de Jesus. Oh glória, aleluia, glória a Deus.
ser fiel, esperar até que ele venha. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Vamos esperar até que ele venha. Não desanime, não pare. Ainda que a ajuda seja grande, permaneça. Seja resiliente, seja teimoso no máximo. Seja teimoso e diga: eu não vou desistir. Eu não vou parar. Porque alguém morreu por mim. Oh, aleluia. Lembre-se, Jesus tinha tudo isso aí. Ele criou. E ainda tem milhares e milhões de anos para adorar. Mas Ele está preocupado conosco. Ele está querendo que a gente suba. Ele está querendo que a gente chegue lá. Oh, aleluia. E a Bíblia diz que quando nós chegarmos lá, cantaremos um hino da vitória. Receberemos dele um novo nome. Oh, aleluia. Receberemos dele um novo nome. Aleluia. E estaremos para sempre com ele na sua glória. Onde não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá tristeza. Nada mais que atrapalha o ser humano aqui na terra vai existir nessa glória. É vida perfeita, é vida plena. Aleluia. Então, querido, não pare, não olhe para trás. E se o momento é difícil, não se preocupe. O Senhor está contigo e vai te ajudar. O Senhor é conosco. Ele vai nos ajudar. O Senhor está consagrado os elementos. E agora, Senhor, em nossas mãos, nós vamos tomar, Senhor, a ceia. Aquela que o Senhor disse aos seus 12. Meu Deus querido, naquele dia o Senhor estava instituindo a ceia. No momento também da traição, onde o Senhor foi traído. Espero que aqui ninguém te traia ao sair daqui. Espero que aqui, Senhor, alguém não venha cometer a loucura de trair a tua santidade e perder a salvação. Porém, naquela noite o Senhor disse, partindo o pão, dizendo que aquele pão simbolizava a tua carne. E o Senhor disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. E depois de cear, o Senhor tomou o cálice e olhou para eles e disse: isto é o meu sangue que é derramado por vós. É o sangue da nova e eterna aliança. Oh, glória, aleluia. É algo que não passa, será eterno nos céus. Oh, aleluia, eu quero estar lá, Senhor. E olho para meus irmãos que estarem lá comigo, junto com o Senhor, cantando o hino da vitória. Porque o Senhor, aleluia, nos dá condições para isso. Não haverá desculpa que alguém não conseguiu, porque não conseguiu. Porque o Senhor prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação desse século. Então, meu Deus, que o teu Espírito Santo nos ajude, nos oriente, nos fortaleça para não haver desistência nessa caminhada e que possamos estar, oh aleluia, logo na tua glória. Tudo nós pedimos, Pai, em nome de Jesus. Já que estamos consagrados, elementos, nós comeremos desse pão. Oh aleluia, agora, em nome de Jesus. Coma agora, queridos, em nome de Jesus.
pelo seu sangue derramado na cruz. Obrigado por me amar como tu me amas. Obrigado. Obrigado pela proposta de salvação a todos que creem. Obrigado. Obrigado. Se você está pronto, pode tomar desse cálice, creio. Que um novo começo está entrando dentro de você. Uma nova oportunidade. Novas forças, novas energias para isso. Em nome de Jesus, tomemos. Quiser se sentar, se assente, mas não converse com ninguém agora. Fica no espírito. Agradeça mais a Deus por tudo isso. Aleluia. Aleluia, aleluia. Eu falo para vocês ser perseverantes, como está escrito, como nós lemos aqui hoje. Eu faço disso que eu lembro. Porque como homem tem dia que a gente pensa em ser membro de igreja e não pastor. Tem dia que a gente pensa em ser apenas um obreiro da igreja, um porteiro da igreja e não pastor. Mas o amor que eu tenho por ele me mandou pastorear. Então, aqui estamos nós. E não vou desistir em nome do Senhor. Não vou desistir. Abrace Jesus. Amém, irmãos? Vou falar para vocês algo que a gente, primeiro, se eu comentei com vocês, para a gente encerrar. Recebemos a família da Olga, o Edson Pires,
Esses dias atrás, o pessoal estava lá errando, se congrega numa igreja lá. Aí voltaram conversando lá com os pastores deles. E aí, já pediu o nosso primeiro convite então para o Senhor. O pastor deles que chamou para pregar lá. Chega um momento que Deus, Ele aperta a gente, né? Como não, amado? Como não obedecer? Agora vamos fazer o meu passaporte. E acho que não vai ser a primeira viagem do exterior. Glória a Deus. Aqui tem outro negócio sim. Então, se vai acontecer, deixa acontecer. Amém, amado? O Rio nós já passamos por São Paulo para Mato Grosso. O Rio já passamos para Mato Grosso para Moraes. Amém, amado? Deixa Deus cuidar. Fique de pé, por favor. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor é bom. Ame Ele acima de tudo e de todos. Ame Ele. Ame mesmo. Querido Senhor, nós vamos voltar para casa agora. Mas não queremos deixar sua presença aqui dentro do templo. Eu peço que a tua presença vai com cada um de nós. Eu peço que a tua presença vai com cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus. Então, meu Pai querido, que a sua presença nos capacite a ser fiel. Que a tua presença nos capacite a ser homens e mulheres que possam honrar o teu nome nessa cidade, fora dela, onde quer que estejamos, passeando, divertindo, fazendo qualquer outra coisa que seja tudo para te dar glória. Senhor amado, em nome de Jesus, que a tua glória nos acompanhe agora. E ao chegarmos em casa, se houver algum intruso lá dentro, ou intruso no quintal, algum espírito de rebeldia, algum espírito de contenda, algum espírito de desânimo, algum espírito de desencontros, seja ele agora anulado. Mas quando nós chegarmos com a tua presença, botarmos a mão na maçaneta da porta para entrar, que ele seja queimado, 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 queimado. Aleluia! A nossa casa seja inteiramente santificada ao Senhor, para a tua glória. E eu profetizo uma semana de conquistas, uma semana de vitória, uma semana, papai querido, de muita harmonia conjugal e familiar. Tudo isso em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Não esqueça, terça-feira é o último dia da campanha. Amém? E você vem, traga mais um em nome de Jesus. Amém? 1, 2, 3 e...